Hoje eu quero te explicar uma coisa que talvez mude a forma como você vê o emagrecimento. Porque muita gente começa querendo saber qual é a melhor dieta, qual alimento corta, qual suplemento toma e qual estratégia faz perder peso mais rápido. Mas quase ninguém começa pela pergunta mais importante: eu consigo manter isso na minha vida real? E essa pergunta muda tudo. Porque emagrecer não é simplesmente comer pouco por alguns dias. Emagrecer de verdade é criar uma rotina alimentar que gere resultado, mas que também faça sentido para você. E quando eu falo fazer sentido, não quer dizer comer o que quiser, ou comer na quantidade que quiser e esperar o corpo responder. Estou falando de estratégia. Existe uma diferença muito grande entre uma pessoa que está perdida tentando emagrecer e uma pessoa que tem um plano. A pessoa perdida acorda e pensa: hoje eu vou tentar comer melhor. Só que comer melhor é muito vago. Aí ela toma café sem saber se foi o suficiente, chega no almoço com muita fome, belisca alguma coisa à tarde, exagera à noite e termina o dia com culpa. No outro dia, ela tenta compensar, come menos, fica com mais fome, perde o controle de novo e começa aquele ciclo: restrição, exagero, culpa e recomeço. Talvez você já tenha vivido isso. O problema não é falta de vontade. Muitas vezes o problema é falta de direção. Para emagrecer, o corpo precisa gastar mais energia do que consome ao longo do tempo. E isso é uma parte importante do processo. Mas aqui está o ponto que quase ninguém te explica bem. Não adianta criar um déficit calórico tão agressivo que você não consegue sustentar, porque o seu corpo pode até responder no começo, mas a sua rotina cobra conta depois. E aí você sente mais fome, mais vontade de doce, mais irritação, menos energia e mais ansiedade para comer. E aí a dieta que parecia perfeita no papel começa a virar um peso na vida real. Por isso um bom processo de emagrecimento não começa com sofrimento, começa com ajuste de quantidade, ajuste de escolha, ajuste de horário, ajuste de ambiente, ajuste de expectativa. Emagrecer não é tentar ser perfeito todos os dias, é repetir o básico bem feito por tempo suficiente. E o básico bem feito não é bonito para vender milagre, mas é o que funciona. Primeiro, você precisa ter refeições que dão saciedade, porque a alimentação que não sustenta, ela vira um convite para você beliscar o dia inteiro. E para ter mais saciedade, normalmente a gente olha para 3 pontos: proteína, fibra e volume alimentar. Proteína pode vir de ovos, frango, carne, peixe, iogurte, queijo, feijão, lentilha, grão de bico, tofu. Depende do seu plano e da sua realidade. Fibras aparecem muito em frutas, verduras, legumes, aveia, feijões e alimentos menos refinados. E volume alimentar vem principalmente de alimentos que ocupam espaço no prato, ajudam na mastigação e fazem a refeição parecer mais completa. Agora presta atenção, não é sobre montar um prato triste, é sobre montar um prato inteligente. Porque quando você come melhor, você não deveria sentir que está sendo punido, você deveria sentir que existe uma organização. Segundo ponto, cuidado com as calorias invisíveis. Muita gente acha que não emagrece porque come arroz, feijão ou pão. Mas o que muitas vezes atrapalha não é o alimento principal, é o conjunto, é o óleo utilizado sem perceber, é o suco todo dia, é o belisco pequeno várias vezes, é o doce que entra como só um pedacinho, só mais um pedacinho, mas aparece esse só mais um pedacinho
todos os dias. É o fim de semana que começa na sexta à noite e só termina no domingo à tarde, até às vezes no domingo à noite. E aqui eu não estou falando para você não comer mais nada disso nunca. Eu estou falando para você enxergar, porque aquilo que você não percebe, você não consegue ajustar. Ter consciência não é viver em neura. Ter consciência é parar de se enganar. Terceiro ponto, o plano precisa conversar com a sua vida. Tem gente que tenta seguir uma dieta que não combina com o trabalho, com a rotina, com o horário, com o dinheiro, com a fome, com o paladar e com a família. Aí a pessoa acha que falhou. Mas muitas vezes o plano é que foi mal construído. Uma estratégia boa precisa considerar quem você é. Não adianta passar uma alimentação linda se você não consegue comprar, preparar, manter. Não adianta tirar todos os alimentos que você gosta e esperar que você tenha força mental infinita. Não adianta criar uma rotina perfeita para uma pessoa que vive uma vida imperfeita. O emagrecimento precisa ser possível, porque o possível repetido vence o perfeito abandonado. Quarto ponto, você precisa parar de utilizar a balança como única prova de resultado. A balança ela é uma ferramenta, mas ela não conta a história inteira. O seu peso ele pode variar por retenção de líquido, intestino, ciclo menstrual, sono, estresse, treino, quantidade de carboidrato e até o sal na alimentação. Então, se você se pesa em um dia ruim e decide desistir, talvez você esteja julgando um processo inteiro por uma foto mal tirada. Olhe também para as medidas, roupas, disposição, fome, compulsão, qualidade do sono, constância e comportamento alimentar. Porque emagrecer não é só baixar números, é mudar uma relação. E talvez essa seja uma das partes mais importantes. Muita gente quer emagrecer odiando o próprio corpo, mas ódio não sustenta cuidado. Pode até gerar impulso por alguns dias, mas não constrói rotina saudável. Você não precisa esperar se amar perfeitamente para começar, mas precisa parar de se tratar como alguém que merece punição. Você merece direção, você merece clareza, você merece um plano que respeite sua história e te leve para um lugar melhor. Agora, deixa eu te dar um exemplo simples. Imagine duas pessoas tentando emagrecer. A primeira corta tudo. Pão, arroz, doce, jantar, vida social. Na primeira semana ela perde peso. Na segunda ela começa a cansar. Na terceira, exagera. E na quarta, diz: eu não consigo. A segunda pessoa faz diferente. Ela organiza o café da manhã, melhora a proteína no almoço, mantém arroz e feijão, mas ajusta a quantidade. Coloca mais salada e legumes. Planeja um lanche para não chegar destruída à noite. Aprende a comer algo que gosta sem transformar aquilo em descontrole. Talvez essa segunda pessoa não tenha uma mudança absurda em 3 dias, mas ela tem algo muito mais importante: a continuidade. E no emagrecimento, a continuidade é poder, porque o corpo responde ao que você repete e não ao que você faz uma vez com desespero. Então, se eu pudesse resumir essa aula em uma frase, seria: você não precisa de mais uma dieta radical, você precisa de uma estratégia mais inteligente, uma estratégia que crie um déficit calórico sem destruir sua rotina, que aumente a saciedade sem tirar prazer, que organize escolhas sem transformar comida em inimiga, que considere seu corpo, sua mente, sua fome, sua rotina e seus objetivos. Porque emagrecer não deveria ser uma guerra contra você. Deveria ser um processo de construção. E o primeiro passo é parar de procurar o plano perfeito da internet e começar a entender o que funciona para a sua vida real. Se essa aula fez sentido para você, se em algum momento você pensou: parece que ele está falando comigo, então talvez esteja na hora de olhar para a sua alimentação com mais estratégia e menos culpa. Então já se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário me contando qual a maior dificuldade que você enfrenta hoje
no seu processo de emagrecimento. Eu vou ler os comentários porque talvez a sua dúvida vire o tema do próximo vídeo. Eu sou o Luan Gomes, nutricionista, e a minha missão é te mostrar que cuidar da alimentação pode ser mais simples, mais leve e muito mais estratégico do que você imagina.